bom. Vamos esperar o Facebook Vamos ver. enviar os convites. Ver se tá transmitindo agora. Isso. Eu acho que o Facebook já está enviando os convites, já tem pessoas entrando. Aí, pessoal, como é que tá o som? O som tá legal? Por favor, comentem. Comenta aí pra gente saber como que tá o áudio, por favor. Ju, vi que você entrou. Se puder dar um feedback se o som tá legal. Como que tá o som, pessoal? Nós só precisamos saber se o áudio tá legal para poder continuar. Sim, áudio ótimo. Ah, que Obrigada, ótimo. obrigada. Obrigado pelo feedback. Então, pessoal, boa noite, né? Boa Já tem noite. um número de pessoas aí razoável, né? Graças a Deus. Muito bacana. Obrigado por você estar acompanhando com a gente, né? Obrigada, Leliane. Obrigado. Obrigada, Ju. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho rapidamente da nossa história, né? Falar um pouquinho sobre um pouco da nossa história de superação mesmo, né? Como que tem sido para a gente esses 3 meses. Hoje faz exatamente 3 meses, né, do falecimento do Augusto, do nosso filho. E nós gostaríamos de partilhar rapidamente com vocês um pouquinho sobre isso, né? Como que foi um pouquinho da nossa história, né, amor? É a primeira vez que a gente se expõe de forma por vídeo. Nós muitas vezes publicamos coisas por escrito e é a primeira vez que a gente está aqui para falar sobre a nossa trajetória com o Augusto, que é uma trajetória que marca muito a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional também. E por isso nós escolhemos esse dia. Esse dia é o dia em que nós poderíamos estar tristes, e estamos tristes, né? De relembrar tudo que vivemos no dia 26, mas nós pensamos que nosso filho poderia estar feliz de nos ver assim para frente e superando essa dor. Tem algumas pessoas que estão recusando o vídeo, pode ser que caia a nossa conexão por, às vezes, algumas denúncias, mas nós vamos continuar o vídeo, tá? E mesmo que tenham pausas. Então, como todo mundo sabe, né? Nós tivemos o nosso filho Augusto, né? Com uma doença, ele nasceu com uma doença neurodegenerativa, progressiva, que infelizmente ainda não tem cura pela medicina, né? A gangliosidose GM1. E deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está querendo participar. Isso. Então. Uma doença rara, muito rara. E assim, com o passar do tempo, né? Com 6 meses, desculpa, ele começou a manifestar uns sintomas, né? E a gente começou então a investigar. Acho que a gente pode resumir todo esse processo. Nós começamos a investigar a doença e nós descobrimos que o Augusto, então, ele tinha essa doença que é uma doença mortal e que levaria ele a óbito assim mais rápido que a gente imaginava. E é muito importante que a gente quer contar essa história, porque por trás dessa história existe uma história de superação, né? Que é a história que nos traz aqui hoje, é essa superação que nos traz a falar aqui hoje com vocês. E então a gente vai falar um pouco sobre como foi as nossas primeiras etapas na vida profissional também, quando a gente teve essas notícias. Nós trabalhávamos numa outra empresa, né, de beleza, e quando nós trabalhávamos nessa empresa, que recebemos todo o diagnóstico, todas as notícias, a gente ficou, claro, muito abalado, mas a gente não terminou a nossa carreira ali. A gente continuou trabalhando, continuou batalhando,
até que chegou o ponto que foi difícil, né? Mas mesmo assim a gente continuou nas nossas possibilidades, nas nossas limitações. Então a gente hoje estava fazendo uma retrospectiva, o Natal nos faz fazer isso, né? Nos faz ver a vida velha, tudo que aconteceu e nos faz querer ver o novo que nós podemos conquistar. A gente quer, no Natal, renascer junto com Jesus, né? Jesus nasce, a gente quer e deve e precisa nascer de novo, né? E é isso que a gente fez. A gente olhou para trás e quis deixar também que Jesus renascesse no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Foi uma história de muita dor, né? Nós tivemos um dia que a gente tinha uma sessão de beleza marcada, uma empresa muito grande, e era para o mês das mulheres. E nesse dia nós não poderíamos faltar, porque seria uma responsabilidade muito grande da nossa parte. E enquanto a gente estava na sessão de beleza, Diogo e eu, porque a gente sempre trabalhou juntos, o Diogo recebeu uma notícia, né? Sim, eu recebi uma notícia muito triste, né, do falecimento de um tio meu, muito, muito querido, né? E foi, assim, algo muito inesperado e muito triste, né? Mas a gente já estava com a sessão marcada, já estava tudo organizado na empresa, não tinha como a gente desmarcar. Não aceita não. Não tinha como a gente desmarcar. Então, assim, aí a gente fez a sessão, e aí também o Augusto, nesse mesmo dia, ele ainda começou a ficar com febre, apresentar... Todos os sinais de pneumonia. Sim. E aí a gente acabou a sessão lá, voltamos para casa, o velório do meu tio ele ainda não havia iniciado, a gente foi então com o Augusto para o hospital. E foi muito rápido, né? Porque a gente nem trocou de roupa, do jeito que a gente chegou, a gente já foi para o hospital, deu entrada lá, e aí Augusto fazer exames, todo o processo, né? Que tem que ser feito lá, e espera ele fazer urinar, enfim. A gente ficou um longo período, passamos quase a noite toda lá esperando ele fazer, né? Nós nos lembramos que, inclusive, nesse dia, eu não havia nem trocado a minha roupa, nem trocado o meu sapato de salto. Então, a gente se deparou com uma situação seguinte: nós havíamos trabalhado, né, com os nossos produtos da outra empresa, feito uma sessão, graças a Deus foi uma sessão muito boa e abençoada. Nós tínhamos um tio que tinha acabado de falecer, nós precisávamos velar esse tio. Então, o Diogo estava em uma situação meio difícil, porque ele tinha que ficar comigo e com o filho no hospital, e ao mesmo tempo ele tinha o tio dele para velar. Então, ou seja, ele não dormiu. Eu fiquei no hospital também, não dormi, e nós ficamos internados. Essa é a nossa história que a gente queria contar desse caso. Houve um outro caso que o nosso filho já foi piorando. E o Diogo, ele estava com uma sessão de beleza marcada na cidade, e eu estava aqui com a fisioterapeuta fazendo as sessões com o Augusto, quando a fisioterapeuta me chamou. Naquele momento, para que todos saibam, eu sou enfermeira, minha formação, minha graduação é enfermagem, sou formada em enfermagem e hoje trabalho com beleza, e vocês vão ver o sentido de tudo isso no final. Ela me chamou, e quando eu olhei para o meu filho estava morto, meu filho estava parado, e eu pedi imediatamente que ela ligasse para todo mundo, inclusive para o meu esposo, que estava fazendo uma sessão de beleza, era de noite, ele era o único que estava podendo trabalhar, eu tinha que ficar 100% cuidando do menino. E nesse tempo em que ela ligava, eu tentava reanimar nosso filho na primeira parada. Conseguimos ter sucesso e nosso filho foi internado. Uma longa internação de 6 meses que nos impossibilitou de trabalhar, que nos impossibilitou de vender. Nós perdemos muitas coisas, nós perdemos clientes, nós perdemos produtos, nós perdemos tudo. Sim, porque a gente se dedicou completamente, claro, à internação de 6 meses, né? A gente tem os pilares, os nossos valores. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a nossa família. Então a gente deixou tudo de lado
para se dedicar a ele. Sim, quando nós descobrimos a doença do Augusto, né, a Tamires ela estava trabalhando na enfermagem, eu estava dando aula de física, aí a situação começou a ficar, né, mais complicada, exigindo que a gente participasse mais da vida do Augusto e estivesse levando ele para exames, correria em várias cidades. Então, assim, foi ficando difícil, né, conciliar a vida, o trabalho normal, não o trabalho comum, mais essas correrias que a gente estava com o Augusto. Então, a gente optou por dedicar inteiramente a ele, né? Então, assim, a gente preferiu ter o maior tempo com ele, né? Ter o maior tempo em família para dedicar a ele, é, e abandonamos então o mercado tradicional, né? Então foi aí que nós optamos de verdade De por isso. verdade. E de verdade a gente assumiu esse trabalho, nós assumimos essa empresa, nós assumimos mesmo nas nossas limitações continuar trabalhando, porque era dali que vinha o nosso sustento. Não era o plano B, aquele era o nosso plano A no momento. E essa internação se prolongou, nosso filho perdeu tudo. Vou ser bem resumida aqui para vocês. Nosso filho ficou em estado vegetativo, respirava por aparelho, ele necessitava de uma semi-UTI em casa, ele necessitava de cuidados de enfermagem 24 horas, fisioterapia 3 vezes ao dia. Ele era uma criança totalmente dependente. Foi mandado para casa com o prognóstico de morte e nós conseguimos manter o Augusto vivo em casa com qualidade de vida após 6 paradas cardíacas em casa que nós conseguimos reverter. Estou vendo que a Regiane, fisioterapeuta, está assistindo a live. Inclusive, devo muito a ela, porque dessas 7 paradas, Regiane sempre foi o meu braço direito, sempre esteve comigo e nós duas conseguimos reverter 6. E no dia 26 de setembro, infelizmente, houve uma parada e nós ficamos por cerca de 1 hora reanimando o Augusto. E ali a gente percebeu que, assim, profissionalmente falando já, e tudo, sinais que ele estava apresentando, que o Augusto já não estava mais entre a gente. E que eu precisava de um médico para poder estar detectando o óbito e estar declarando isso. E foi declarado esse óbito há 3 meses. Então, há 3 meses, acabou a nossa luta, né? Acabou a luta do Augusto. Ele foi para o céu. Após 7 paradas, após um período de exaustão muito grande, tentando fazer ele voltar, porque a gente acreditava que a gente poderia fazer ele voltar. E é a primeira vez que a gente resolve falar sobre isso, porque o Augusto ele é a nossa força propulsora. Claro, tem a nossa fé, nosso fundamento em Deus, mas o nosso filho, ele virou o maior exemplo para a gente de superação. Sim. Então, seria uma covardia de nossa parte se a gente se entregasse à depressão, se a gente se entregasse a todos os sentimentos negativos que o luto traz. E nós decidimos reerguer, nós decidimos levantar a cabeça. Correr atrás, com certeza. Em honra a ele. Em honra a ele e porque a gente merece. Né? Porque a gente sabe, né, que o Senhor o recolheu e que agora sim ele, né, tá curado, ele tá bem, né? Então, assim, a nossa vida precisa continuar, né? Ele já cumpriu a etapa dele, né? Já cumpriu o chamado dele e conquistou o céu, né? Então, nós precisamos ainda continuar a nossa luta aqui, né? Continuando a nossa vida, né? Precisamos tocar o barco, né? E um dia, se Deus quiser, chegarmos lá com ele. Então não tinha como a gente parar mesmo, não poderíamos. E Deus sempre nos sustentou. Deus sempre nos sustentou. Eu tô vendo aqui que tem uma mãe assistindo aqui, várias mães estão assistindo, mães especiais, em especial a Simone, que se não fosse a Simone, a gente não teria encontrado o geneticista, sim. A gente talvez nem teria encontrado a tempo esse diagnóstico. Então, Simone, a gente é muito grata a vocês. Grato. Tudo que vocês fizeram, e nós cremos que Deus tem muita coisa a fazer de lindo na vida de vocês e já sim. Está fazendo, vocês né? Também são um grande testemunho, né? De nosso maior superação, exemplo pra gente mesmo, né? De que é necessário, é preciso lutar, né? Não se pode entregar.
E a gente viu isso muito na vida de vocês aí, né? Com o Igor, o Charles, enfim, Deus abençoe mesmo muito a vida de vocês. Também tem uma mãe aqui inspiradora que mora aqui pertinho da gente, que todo mundo conhece, que é a Karina, mãe do Otávio. Ela tá assistindo a gente também. Gente, são pessoas que acompanharam a nossa luta, pessoas que lutaram e lutam como a gente, né? E a gente tá aqui para falar que nem tudo é perdido. Por mais que a gente pense que tirou a nossa vida, porque realmente tirou o nosso coração do peito, perdeu o nosso filho, tirou nosso chão, a gente se viu no abismo. Deus, ele foi misericordioso e mandou para a gente uma oportunidade da gente recomeçar. Então, quando a gente decidiu falar hoje aqui e pincelar um pouco dessa oportunidade de vida, foi para mostrar que a gente não pode se deixar ser dominado pelo medo. Nós estamos na beira de um abismo com tudo isso que aconteceu. Faz apenas 3 meses, é muito recente. As lembranças são muito recentes, são torturantes, mas o medo de enfrentar a vida não pode nos paralisar, né, amor? Sim. O medo, ele tem isso, né? Infelizmente, o medo nos paralisa, né? Se a gente se deixa dominar por ele, ele nos paralisa, ele nos segura, nos freia, né? E quando a gente tem motivos, né, para agradecer, a gente tem motivos, a gente tem Deus no nosso coração, a gente não para no medo, né? Pelo contrário, a gente quer avançar, a gente quer continuar a caminhada, né? A gente precisa, porque se Deus nos sustentou até aqui, a partir daqui, a partir de agora, Ele também vai continuar nos sustentando, Ele vai continuar nos levando, né? Vai continuar nos guiando, nos protegendo, né? Sendo o nosso amparo, nosso refúgio, né? Então, assim, nós não podemos parar no medo, nós não podemos ficar estagnados aqui, mas precisamos continuar e deixar Deus nos guiar, continuar nos guiando, né? E ter coragem, né? Ter coragem, porque o próprio Deus nos leva, nos impele, né? A fazer melhor, a sermos melhores. Então nós precisamos também ter coragem para enfrentar as nossas dificuldades, até mesmo as questões interiores, né? E tentar superar isso com a força que Deus nos dá. Deus nos capacita, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, né? E, assim, é muito engraçado porque eu queria partilhar com vocês hoje uma história que eu ouvi ontem. Ontem, após 3 anos, porque eu ficava, né, com o Augusto aqui, nós moramos em uma cidade vizinha da minha família, e pela primeira vez, após 3 anos, nós fomos passar o Natal com a minha família, né? Foi um Natal bem diferente, com ausência, sofrendo com a ausência, mas ao mesmo tempo foi muito legal. Bom, o mais legal disso tudo é que hoje a gente estava pensando em como ligar essa questão do medo e da coragem. Quem estava no meio da conversa vai lembrar de tudo que rolou lá de conversa, mas o mais bacana foi ouvir meu avô falar. A gente estava conversando aqui agora. Meu avô contou uma história pincelada de que ele era pescador, né? História de pescador, mas com ele realmente aconteceu. Ele estava com medo, ele precisava naquela madrugada, ele precisava pescar curimbatá e só tinha um lugarzinho mais específico que ele tinha certeza que se ele lançasse a rede, ele ia achar os peixes que ele queria. Porém, começaram a colocar medo, dizendo que havia uma assombração naquele lugar. E ele começou a ficar com medo, e passou a noite, ele via aquele vulto branco, e ele tentava pescar, e ele não conseguia chegar perto daquele vulto branco. Quando estava clareando o dia, ele falou assim, eu pesquei tão pouco que eu preciso ir lá buscar aqueles peixes, naquele lugar. E aí ele pegou a canoa, enfrentou, quando ele chegou perto da mulher de branco, do fantasma, que ele falou assim, bom, se for um fantasma, eu vou enfrentar ele e vou passar por cima dele. E vou enfiar a canoa nele. E ele falando desse jeito. E quando ele foi com a canoa para cima, porque o fantasma não afastou, gente, era uma árvore. Era uma árvore que estava sendo iluminada pelos raios da lua. Então dava a impressão que era um fantasma e todo mundo Mexia, criou. né, E ela mexia, conforme chegava a onda, ela mexia, parecia uma mulher subindo a saia. Então todo mundo falava que era a mulher da saia branca.
e ficava pondo medo, e o meu avô teve que enfrentar. Resumo de tudo isso, a coragem. O que a gente quer trazer para isso, para o nosso dia? Eu quis usar essa história, porque a coragem que ele teve é a coragem que a gente tem. Quais são os nossos medos? Quais são os nossos fantasmas? Os nossos fantasmas do passado, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos faz não acreditar que a gente é capaz, aquilo que nos faz não querer ir para frente, aquilo que nos segura. Aonde que está a nossa coragem? Aonde que está firmada a nossa coragem? Nós teríamos coragem de enfrentar uma canoa no rio, muitos anos atrás, né? Era muito difícil. Eu não teria coragem. Mas hoje, nós queremos falar da coragem que eu e o Diogo tivemos de enfrentar a vida. Estamos tendo de enfrentar a vida e tudo aquilo que a vida nos trouxe e nos causou medo, nos causou angústia. Hoje é a fonte propulsora para que a gente possa seguir em frente e lutar. O interessante é que isso é bíblico, né? São Paulo diz que quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Então é justamente aquilo que a gente estava dizendo antes. Em Deus a gente é forte, né? Deus nos dá essa força. Deus nos impulsiona, nos leva para frente, né? E é isso mesmo que é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês nesse dia. E assim, tudo isso a gente contou para contar a nossa história. Algumas mulheres, alguns casais têm nos procurado e têm dito que estão com muitas dúvidas, com muitos medos, com muitos anseios, né? Em relação à oportunidade da Contém um Grama. A oportunidade da Contém um Grama, ela é para qualquer um. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode realizar. A Contém um Grama ainda dá a oportunidade do casal trabalhar junto. Isso é muito fundamental. Isso é maravilhoso, a gente poder contar com o apoio do nosso esposo, com o apoio da esposa. A oportunidade está aí. O seu medo também está. Se ele vai te segurar ou se você vai ter a coragem de transpor esse medo e mudar a sua história e superar e fazer a sua história e deixar de ser vítima da sua história e se tornar a partir de agora protagonista, mude, em frente. Independente de qual oportunidade que esteja na sua frente. Nós estamos oferecendo a oportunidade da Contém um Grama, mas isso é um ensinamento para toda a vida. Em frente. Sim. Nós não estamos aqui para dizer que nosso problema é maior que o dos outros. Nós não subestimamos o sofrimento de ninguém. O que não é sofrimento para mim pode ser o fim do mundo para outra pessoa. Mas quando a gente está no abismo, aqui também não é pregação, tá, gente? A gente está falando de Deus porque a gente não tem como esconder aquele que sempre foi o nosso sustento. Mas enfrente a vida. Seja qual for o seu problema, mostra para ele o tamanho do seu Deus e mostra quem você é. E levanta e faça renascer a leoa, faça renascer o homem valoroso, faça renascer aquela pessoa que tudo pode se quiser. Se quiser. O pior inimigo, sabe quem é? Você mesmo. Você mesmo. Não se sabote. Acredite. A pior oportunidade é aquela que a gente diz não, né? Aquela que a gente não tenta. Né? Então, nós estamos aqui para dizer que você pode, né? Que você é capaz, né? Que Deus te dá força. Né? Talvez você tenha esperado uma oportunidade, talvez você tenha esperado, sei lá, o cavalo que está passando aí selado, né? E talvez Deus tem mandado. Deus tem mandado, né? E então essa é a oportunidade. Nós estamos aqui apresentando para você um pouquinho da nossa vida e mostrando como que a gente optou, né? Com a graça de Deus, claro, mas superar, né? Em abraçarmos essa oportunidade e ela ser esse meio que vai nos fazer correr atrás, superar, né? Passar pelo medo, por todas as questões que ficaram, né? As marcas, né? Mas que nos leva a transbordar, né? A transpor. A transpor essa barreira. E assim, para finalizar, gente, a gente já está acabando. Nós queríamos dizer para vocês que após o falecimento do Augusto,
o nosso mundo desabou, né? Não era sempre que meu marido me via maquiada, não era sempre que ele me via com a autoestima lá em cima, que graças a Deus agora eu recuperei. Foi o primeiro prêmio da Contém um Grama para mim foi esse, tá? Não foi dinheiro, foi trazer de volta a mulher que eu era, o que toda situação conseguiu derrubar. Então, quando nós nos vimos sem o Augusto, sem aquela situação, sem ter mais o que a gente vai fazer, a nossa vida era lutar por ele. E aí o Diogo falou assim: o meu sonho é poder trabalhar com você. O meu sonho é que a gente possa crescer juntos, trabalhar juntos. E providencialmente apareceu a Contém um Grama. E aí, pode falar, na sua parte. E aí nós optamos, né? Como eu disse, como ela falou, eu falei da gente trabalhar juntos, e quando a oportunidade apareceu, né, a gente não titubeou, né? A gente colocou nas mãos de Deus, né? Colocou ele como o nosso guia sempre foi, e a gente abraçou essa oportunidade, né? Estamos aqui, né? E assim, é importante, talvez tenha bastante maridos aí assistindo, né? Ou esposas que se interessem pela oportunidade, mostrem para os seus maridos que é importante trabalhar junto, sim. Compartilhe Né? esse vídeo, Compartilhe o vídeo depois, marca uma pessoa que talvez possa se interessar, que precise, né? Mas é importante o casal trabalhar junto, o marido precisa ser esse sustento, né? Esse amparo para a esposa, né? Dar o apoio a ela, o apoio necessário para que ela possa também caminhar, né? Então, é isso. Eu queria deixar essa mensagem para você, marido que está assistindo aí. Ajude a sua esposa, né? Some com ela, lute com ela, trabalhe, apoie a sua esposa na Contém um Grama. Para finalizar mesmo, gente, como eu disse, minha formação, minha graduação é enfermagem. Com tudo que eu passei, em público falando, não me vejo mais na enfermagem. E eu precisava arrumar, né, um sentido para minha vida. Deus me deu essa oportunidade. Nós estamos falando aqui muito de Deus porque foi Ele. Foi tudo confirmado por Deus, a oportunidade que a gente está tendo. E não existe uma palavra, o Diogo vai lembrar, que o reino que ele divide entre si, ele não subsiste. Tá correto, né? Uhum. Ele não subsiste. Então, se o marido e a mulher eles não estiverem juntos, nós estamos falando porque nós estamos recebendo relatos de pessoas que são casadas e querem conversar com o marido. E é importante isso. Sim. Se o seu marido não estiver de acordo, não entre nesse negócio. Por quê? Porque esse negócio tem que vir para somar na sua vida, não para causar divisão. Na vida dos dois, né? Dos da família, dois. Claro. Para resgatar sonhos, para resgatar aquilo que muitas vezes está enterrado. Para resgatar o brilho nos olhos, O né? brilho nos olhos. Quando fala para mim voltar para o hospital, o único brilho de olho que tem no meu olho é a lágrima. A lágrima do desespero de imaginar de ver uma criança doente na minha frente. Então, assim, hoje não. Hoje eu tenho brilho nos olhos porque eu trabalho com uma coisa boa. Eu trabalho levando coisas boas para a pessoa. Seja um batom, seja um rímel, seja um blush. Gente, seja um creme. A mulher que quer isso, o homem que quer um creme, isso significa que pelo menos um pouquinho de amor próprio, autoestima ele tem. E isso vai revigorando a gente, tá? É isso mesmo. Essa é a nossa mensagem, né? O Natal nos trouxe muito renascimento. Daqui por diante, nós e nossa equipe, nós vamos trabalhar bastante mesmo para poder alcançar tudo aquilo que é possível. Porque nós podemos, nós temos potencial para isso. E se você quiser somar com a gente, o link está aqui embaixo. Nosso WhatsApp sempre está aí também. Chama no inbox. Nós explicaremos para vocês a oportunidade de negócio da Contém um Grama. Aqui é uma oportunidade de mudança de vida, não de endividamento. Aqui é a oportunidade de mudança de vida. Temos todas as informações. Vocês podem estar clicando.
para vocês virem somar com a gente no nosso time e levar essa força propulsora. E naquela causa raiz que pode te levar para frente, que no nosso caso é o nosso filho. Todo o sofrimento dele hoje está sendo a força que nos move, impulsiona, que que nos leva a sonhar que tudo pode ser melhor para a gente de novo, que nós temos a chance de ser felizes. Aproveita essa época de Natal, essa época do nascimento de Jesus, para você também, né? Deixar esse espírito natalino tomar conta do seu coração, né? E talvez você tenha uma oportunidade nova, né? Talvez você esteja aí desanimado, sem saber o que fazer. Talvez seja essa oportunidade, seja o momento, né? Da gente renascer, da gente transcender, da gente mudar. Nós desejamos de todo o coração um feliz 2018. Vamos fazer a diferença em 2018. Quem quer vir somar com a gente, venha. E que vocês tenham um próspero ano novo, com muitas bênçãos do Senhor, com muita saúde, que é o que mais importa, com muito amor, que também é o que mais importa de tudo. Com muita alegria, com muita força, com muita coragem. E nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui, de estar vendo essa sala cheia, essas pessoas que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você está vendo que a vida dela está desanimada, que ela não tem muita coisa assim, não está querendo nada com nada, que não vê mais expectativa na vida dela. Mostra para ela que é possível. Sabe? É possível pra gente, é possível pra todo mundo. Com certeza. Tá bom? Volte a sonhar de novo, 2018 tá aí, vida nova. Vamos junto, vamos pra cima. Eu sou o Diogo. Eu sou Tamires e nós fazemos parte.